Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui para fazer um comentário sobre o livro de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, no capítulo 6, que tem como título Sementes de Luz e Vida. E vamos observar que Amélia Rodrigues, ela encadeia várias parábolas na parábola do semeador e usa de forma muito poética, porque a poetisa, a educadora Amélia Rodrigues, no plano maior, ela continua com o seu trabalho esclarecedor e educativo, tendo como fonte inspiradora o Evangelho de Jesus. Então, vamos observar aqui, antes de falarmos a parábola do semeador, vamos relembrar outras que Amélia Rodrigues cita aqui neste capítulo. Ela fala: o grão de mostarda é o menor de todos, é 2 milímetros de diâmetro. E, no entanto, cresce e a planta se torna grandiosa. As aves nela se alojam, procurando se agasalhar nos ramos. E Jesus nos faz lembrar, nesta história da mostarda, do grão da mostarda, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderemos transportar montanhas. As montanhas são os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, né? Também ela vai lembrar o fermento insignificante que levei da massa toda. O tesouro que um homem encontrou é tão valioso que tudo quanto possuía vendeu para tê-lo seu. Outro homem descobriu uma pérola de incomparável valor e tudo se desfez para consegui-la. Uma rede lançada ao mar reuniu muitos peixes, bons e maus, que foram separados pelo pescador. E um pai disse ao filho: vem trabalhar na minha vinha. E o filho diz: não quero. Mas arrependendo-se, foi. Chamado o outro filho, ele respondeu: vou, mas não deu importância. Amélia Rodrigues também, ela destaca bem nessa parte a parábola do joio e do trigo. E vamos relembrar que o joio é uma planta gramínea, é uma erva daninha, que contém flores em forma de espiga, mas que contém uma substância tóxica que é proveniente de um fungo. Então, o joio vai representar, nesta parábola, a coisa má. E o trigo, que também é uma planta gramínea, com espigas densas e com grãos, e quando os grãos são moídos, dá origem à farinha. Então, o trigo representa a coisa boa. E então, Amélia Rodrigues nos faz lembrar que um homem semeou a boa semente na boa terra, enquanto dormia, um homem mau semeou o joio na boa terra. Então, para salvar o grão sadio, que é do trigo, foi necessário arrancar o joio, que foi queimado em feixes, e o trigo ensacado foi posto no celeiro. Então, vamos também nos lembrar, nessa passagem aqui que Amélia Rodrigues recorda nesse capítulo, as palavras de Jesus quando disse: nunca te sente nos primeiros lugares, sem que tenha sido mandado pelo teu anfitrião. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O reino dos céus é semelhante. Jesus falava por parábolas. As coisas ocultas, Jesus as desvelava em palavras, através das parábolas. E as parábolas, na verdade, eram verdades nas alegorias. Então, assim, Jesus sabia como alcançar as áreas sombrias da personalidade dos seus ouvintes e aplicar-lhes a terapia conveniente sem alarde, né? Então, assim, vamos recordar a parábola do semeador, que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9, que diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande
que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos ver aqui os componentes desta parábola, o que é que significam. A semente é a palavra, é a pregação de Jesus sobre o reino dos céus. O semeador é Jesus. Ele semeia pregando, ensinando, e todos aqueles que pregaram a palavra de Jesus também foram semeadores. Na maravilhosa parábola do semeador, destacam-se 4 tipos de solos. E os solos são, na verdade, os corações das pessoas. Os solos diferentes representam as diferentes reações das pessoas quando ouvem os ensinamentos de Jesus. Então, o primeiro solo, a semente que cai à beira do caminho, são os que ouvem as palavras de Jesus, mas não as compreendem. São os tardios de coração, ou aqueles desinteressados. O solo pedregoso, que é o segundo solo, são os que ouvem as palavras de Jesus com alegria, mas são de pouca duração. É um solo onde não há raízes, porque é raso e tem pedras, e a semente que se desenvolve, ela não resiste ao sol, que o sol a queima. Então são aqueles entusiasmados, mas que não sabem ainda renunciar, que desanimam-se, que desistem. O terceiro solo, que é o solo com espinhos, são os corações com espinhos, são as preocupações do mundo, são as ambições, né? E que sufocam as palavras de Jesus. A planta sufocada por espinhos não consegue dar frutos. O quarto solo é o solo bom, é o solo fértil. É aquele em que as pessoas acolhem as palavras de Jesus e frutificam. Então, uma semente produz 30 frutos, outra 60 e outra 100. Então, nós vamos ver que assim, mais tarde, serão separados os homens que se candidatam ao reino dos céus. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, muitos daquela multidão já estavam muito sensibilizados pela mensagem cristã. Mas como hoje, também naquela época, existiam solos difíceis, solos pedregosos, com espinhos, os diversos vícios e as enfermidades morais. Aqueles que achavam as mensagens bonitas, mas diante das primeiras tribulações não suportam, e também aqueles outros que não conseguiram se sensibilizar com as palavras de Jesus e até perseguiram o Cristo. Então, Amélia Rodrigues, na sua brilhante poesia e explanação desse capítulo, ela diz exatamente aqui: a semente é luz da vida, vida na semente e luz na vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O semeador repousa e nos diz que o reino dos céus está dentro de nós. O semeador espera. Ele saiu para ensinar por parábolas. A semente é a palavra para quem busca a verdade, né? E o semeador saiu a semear. Semear é viver. Não nos cansemos de semear o bem. A paz, a concórdia, a justiça, pois só assim a nossa colheita valerá a pena.
A alma humana é como um celeiro abençoado, e quando abastecida de ensinos superiores, transformam-se em manancial de luz. Onde quer que estejamos e com quem estejamos, semeemos, semeemos. E não exijamos, em tempo algum, a colheita farta e rápida. Por quê? Se cada planta no mundo obedece ao seu ciclo próprio de desenvolvimento, cada alma humana também tem o tempo certo para despertar e sublimar-se. Reflitamos juntos. Qual o tipo de solo que nós somos? O que precisamos fazer para nos transformar sempre para melhor, até alcançarmos o patamar de terra boa e generosa? Eis que o semeador saiu a semear, e as sementes caíram. Que recado tão bom hoje, não é? Da Amélia Rodrigues, que nos leva a refletirmos que solo eu sou. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus, hoje, agora e sempre.